sobre o Novo Testamento no mundo. Todas as disciplinas que estamos aprendendo aqui durante esses estudos sobre o Novo Testamento, geralmente é a disciplina que corresponde à escola teológica Novo Testamento no mundo, onde se aprende o período interbíblico, as fases políticas e religiosas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Dois som, som. Ou melhor, pode até diminuir isso aqui também, porque o retorno virou para cá. Pronto. Pode. E hoje nós estamos encerrando esta série de estudos, hoje com o livro de João, a mensagem do Evangelho segundo escreveu João. Durante esses estudos aqui estivemos aprendendo sobre o período interbíblico, as nações, os impérios que estiveram governando Jerusalém, a Pérsia, os gregos, o período independente dos Macabeus, o período romano, que é a época de Jesus. Nós aprendemos sobre as classes políticas e religiosas da época de Jesus. Aprendemos sobre a mensagem de Mateus, a mensagem de Marcos, a mensagem de Lucas e hoje a mensagem de João. E eu sei que são muitas informações, datas, questões históricas, né? E eu sei que às vezes não dá para armazenar, é impossível você armazenar em apenas um estudo todas as informações que vão passar aqui, mas o mais importante é extrair, tentar conseguir extrair de tudo isso o básico, tentar extrair de todas essas informações pelo menos o básico, para que a gente possa prosseguir com um pouco mais de conhecimento bíblico, com um pouco mais de aprendizado sobre a palavra de Deus, para que quando a gente leia, ensine, pregue, a gente tenha uma noção muito maior das Sagradas Escrituras. Quais são as informações básicas que a gente pode adquirir durante este período, durante todos esses estudos, que entre a página do livro de Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, e o primeiro livro do Novo Testamento, que é Mateus, entre o último livro do Antigo e o primeiro livro do Novo, existe um período de 400 anos. 400 anos de história, que Deus, durante este período, esteve preparando todo o cenário ideal para que Jesus pudesse nascer num contexto pronto, numa questão cultural pronta. E a gente também deve saber que durante este período, todos os impérios que estiveram governando Jerusalém e o Oriente Médio, ali, boa parte do Oriente Médio, contribuíram, mesmo reinos pagãos, reinos que não adoravam o Deus dos hebreus, que não conheciam a Torá, a lei que Deus estabeleceu por meio de Moisés, mas contribuíram. Deus, de maneira soberana, controlou, permitiu, dirigiu a história, e que cada nação trouxe uma certa contribuição para Jerusalém, para Israel. A gente trouxe algumas contribuições favoráveis. O grego, através do Império Grego, veio a tradução do grego da Septuaginta. Na época de Jesus, a língua grega é uma língua universal poderosa, graças a Alexandre o Grande. O grego universalizou, ou seja, as nações todo mundo conhecido na época falava grego, então isso contribuiu para a proclamação do Evangelho. Veja a contribuição. Imagine se o povo hebreu só falasse hebreu, continuasse falando hebreu, só tivesse Bíblia em hebraico, a dificuldade ia ser muito maior na transmissão do Evangelho. Então o grego contribuiu na facilidade da transmissão do Evangelho, a gramática grega, uma gramática popular, tudo isso contribuiu
o Império Pérsico contribuiu no retorno de judeus para a reconstrução da cidade. Então cada um trouxe as suas contribuições para o Evangelho. As classes políticas e religiosas, pelo menos saber as principais, que eram os fariseus, os saduceus, saber sobre o conflito político e religioso. A mensagem de Mateus, de Marcos, Lucas e João são os 4 evangelistas que narram acerca do ministério de Jesus. Saber que desses 4, apenas 2 faziam parte do grupo dos 12. Isso é uma informação importante que deve se armazenar. De todas as informações a gente tem que armazenar. Dos 4 evangelistas, apenas 2. Quem eram os 2? Mateus e João. Fazia parte do grupo dos 12. Além de ser discípulos de Cristo, eram um dos 12 apóstolos. Marcos, quem era Marcos e quem era Lucas? Marcos e Lucas não faziam parte do grupo dos 12. Marcos e Lucas eram cooperadores do ministério do apóstolo Paulo. Não andaram com Jesus. Marcos escreveu sobre o testemunho de Pedro e Lucas sobre o testemunho do apóstolo Paulo. Com muita pesquisa, indo atrás das suas testemunhas populares, principais que estiveram ao lado de Jesus, testemunhando os sinais, as milagres e maravilhas. A gente aprendeu que o nome de Marcos, na verdade, é João, e Marcos é o sobrenome, e o sobrenome de João, na verdade, é Marcos. O nome de Marcos é João. Marcos é sobrenome, na verdade. Lucas tinha por profissão ser médico. Mateus era cobrador de impostos. Jesus vai no emprego de Mateus, o chamava para seguir. Mateus abandona o emprego para seguir a Jesus, chamado de Levi. Marcos era o filho de Maria, que agrupou a igreja primitiva no início da era cristã. A ceia, segundo os estudantes bíblicos da tradição judaica, foi realizada na casa de Maria, mãe de Marcos. E enquanto Mateus escreve para os judeus, Marcos escreve para os romanos, Lucas escreve para os gentios e João escreve para a igreja de Deus, para a igreja. O texto que nós fizemos na leitura, retrata bem um dos principais motivos de João escrever. E enquanto Mateus escreve para os judeus, Mateus enfatiza mais a questão de Jesus como rei. Mateus tem essa preocupação de provar que Jesus era o rei dos judeus. É por isso que Mateus traça toda aquela linhagem genealógica, mostrando que Jesus era descendente real de Davi, da casa de Abraão, portanto o rei prometido, Messias ungidos, e que os judeus crucificaram na cruz do Calvário. E Mateus é quem vai mais enfatizar Jesus como rei. Marcos é a pessoa, é o evangelista que vai mais enfatizar Jesus como servo. O servo, ele é rei, como disse Mateus, mas ele também é servo. Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele mostra as características do servo sofredor, de alguém que veio para morrer, para sofrer. Lucas é quem mais vai enfatizar a humanidade de Jesus. Jesus como homem é quem mais vai enfatizar a expressão filho do homem para Jesus. Lucas é mais voltado para essa questão humana de Jesus. E o propósito de Lucas, nós vimos no outro estudo, que Lucas, como o único autor gentil, porque Lucas foi o único gentil que escreveu um livro inspirado, o propósito de Lucas era mostrar que todos os que estavam perdidos na visão judaica religiosa tinha também salvação para eles. E Lucas, como gentil, escrevendo para os gentios, para os gregos, tendo a preocupação ou o objetivo de levar a mensagem para os gentios de que Deus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19:10.
como é o caso de Zaqueu publicano, que era considerado alguém perdido, um pecador aos olhos dos fariseus. E Jesus veio para salvar o samaritano, veio para salvar o publicano, veio para salvar as viúvas, as mulheres, os perdidos, tudo que se agloba. A gente viu que o livro de Lucas, na verdade, é o Evangelho dos perdidos. É o livro daquele que veio dar oportunidade para aqueles que nunca tiveram. É para convidar aqueles que nunca foram convidados, aqueles que nunca tiveram vez na sociedade. E o Evangelho de Lucas, o livro de Lucas, transmite essa mensagem, que Deus veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que se havia perdido incluía toda a raça humana, todos os gregos também, não somente os judeus, mas também os gentios. A gente viu que o livro de Lucas é o livro que mais fala de samaritano, é o livro que mais fala de publicano, é o livro que mais fala das mulheres, é o livro que mais fala de viúva. Realmente, a mensagem de Lucas é para alcançar os excluídos da sociedade, os que não tinham vez naquela época. E hoje é a mensagem de João, concluindo essa série de estudos bíblicos, a mensagem de João. O objetivo central da disciplina desse estudo é entender a formação do Evangelho segundo João, suas distinções e sua importância. Aprenderemos hoje sobre a vida do evangelista João, a motivação para a sua escrita, as características principais do livro e a visão panorâmica do livro. O Evangelho segundo João é ímpar entre os 4 evangelhos. Relata muitos fatos do ministério de Jesus na Judéia e em Jerusalém, que não se acham nos sinóticos, e revela mais a fundo o ministério de sua pessoa. O autor identifica-se indiretamente como o discípulo a quem Jesus amava. Essa expressão aí, relata muitos fatos do ministério de Jesus na Judéia e em Jerusalém que não se acham nos sinóticos. Essa expressão sinóticos significa semelhantes. Está se referindo, toda vez que você vê um pastor, um pregador, uma mensagem no livro dizendo segundo os sinóticos, está se referindo aos 3 primeiros livros do Novo Testamento: Mateus, Marcos e Lucas, somente esses 3. Por causa da sua semelhança entre os 3 livros, a mensagem de Mateus e Marcos e Lucas tem uma semelhança em mesmas passagens, nos mesmos sinais, em mesmas palavras, apesar que alguns às vezes contam algo que o outro não contou, mas a semelhança, a característica geral é muito parecida entre eles. Então é considerado como evangelhos sinóticos, semelhantes. João, nós vamos aprender hoje aqui que João não é semelhante em nada do que os 3 primeiros evangelistas escreveram, uma forma totalmente diferente. Por exemplo, João não cita nenhuma parábola de Jesus, não é? E entre outras características que nós vemos hoje aqui. O testemunho dos primórdios do cristianismo, bem como a evidência interna deste evangelho, apresentam João, filho de Zebedeu, como o autor. João foi um dos 12 apóstolos originais de Cristo e também um dos 3 mais chegados a ele, Pedro, Tiago e João. João aqui que estamos falando é o filho de Zebedeu, irmão de Tiago, né, ao qual tinha por profissão, era pescador. Este João não é o João Batista, né? Não é o João Batista. Este aqui é o João, pescador, filho de Zebedeu, né, que se tornou um dos 12 de Jesus. E João é autor de 5 livros da Bíblia, o mesmo João. É autor deste Evangelho, é o autor das 3 epístolas de João e é o autor de Apocalipse. João pertencia ao círculo íntimo de Jesus. Entre os estudantes da Bíblia, dizem ser João o discípulo mais íntimo de Jesus. Dos 70 discípulos, Jesus tinha 12 mais próximos. Dos 12, Jesus tinha mais 3.
Lembra que Jesus sempre tinha um círculo íntimo e que nem tudo, coisas mais específicas que Jesus ia realizar ou fazer ou queria mostrar, Jesus sempre deixava Pedro, Tiago e João. Na casa de Jairo, Pedro, Tiago e João ficou somente. No Monte Tabor, no Monte Hermon, onde foi o monte da transfiguração, Jesus levou somente Pedro, Tiago e João. E entre outras passagens também, Jesus chamou para orar Pedro, Tiago e João. Não é? E dos 3 discípulos que faziam parte daquele círculo íntimo de Jesus, ainda tinha aquele que encostou a cabeça sobre o peito de Jesus na Santa Ceia, que foi o próprio João. É isso que nós estamos falando. João tinha essa intimidade com Cristo, né? Na ceia, a mesa não era como hoje, nessa mesa ocidental, alta, elevada. A mesa do Oriente Médio era uma mesa bem mais elevada para baixo do chão, recostada próxima ao chão, onde as pessoas se sentavam sobre o chão com as pernas para trás, inclinados sobre a esquerda ou sobre o braço direito, e isso causava uma certa inclinação natural. Uma mesa em forma de U, às vezes em formato de U, rebaixada, e João, aproveitando que estava ao lado, deu aquela leve encostada na cabeça, no peito de Jesus, a quem também o próprio Jesus contou o segredo de quem o haveria de trair. Porque quando a gente vai ler os evangelhos, se a gente ler rápido, dá a entender que quando Jesus disse assim: porque nesta noite um há de me trair, e todos começaram perguntando, né? Sou eu, Senhor? E o outro dizia: Pedro, sou eu, Senhor? E o outro dizia: Tiago, sou eu, Senhor? E a Bíblia diz que João, encostado com a cabeça no peito de Jesus, João não diz o que os outros disseram: sou eu, Senhor. João diz assim, com a cabeça encostada: quem é, Senhor? Era como se João estivesse dizendo: quem é? Porque eu sei que não sou. Quem é que vai me trair? Não é? E João tinha essa intimidade. E quando João, encostado sobre o peito de Jesus, disse: quem é, Senhor? Não é? Com aquele tom baixo, como querendo saber a resposta de Jesus em segredo: quem é, Senhor? E o texto, quando nós lemos, dá a entender que Jesus soltou diante de todos, mas Jesus só disse apenas para aquele que havia encostado a cabeça no seu ombro e o perguntava: quem é, Senhor? E Jesus contou o segredo a João, dizendo: João é aquele que o pedaço do pão molhado e entrega para ele. E João escutou a mensagem, guardou. Jesus pega o pão molhado, entrega para Judas, e só João estava sabendo. Judas se levanta, se retira. Todos achavam que Judas foi fazer algum serviço, como era costume, e só João sabia, porque Jesus havia contado a João quem haveria de trair. Então João é esta pessoa íntima de Jesus. Quando Jesus ressuscitou e os discípulos estavam indo pescar e passaram a noite toda, em João capítulo 20 a 21, pescando a noite toda e nada apanharam, de repente avistaram Jesus na beira do mar, do lago, já pronto, com a fogueirinha, com pão e peixe na brasa, escutando aquela voz bradando bem de longe, distante, dizendo: lançai a rede do lado direito. E eles indagando porque passavam a noite toda, e de repente João disse para Pedro: Pedro, é a voz do Senhor, Pedro, é a voz do Senhor. João reconheceu a voz de Jesus de longe. É a voz do Senhor. E Pedro, quando olhou, lançaram a rede, apanharam a quantidade de peixes, e depois que eles cearam, e a Bíblia diz que todos estavam incrédulos, maravilhados da aparição de Cristo, a Bíblia diz que Jesus se levanta, começa a caminhar, chamando Pedro e João de lado, caminhando, esperando uma oportunidade para conversar também com Jesus. E ali Jesus traz aquela palavra para Pedro: não é? Pedro, tu me amas mais do que a estes? E Pedro disse: eu te amo, Senhor. E Jesus disse mais uma vez: Pedro, tu me amas mais do que a estes? E Pedro disse: eu te amo, Senhor. E na terceira vez Jesus dizendo-lhe: Pedro, tu me amas, Pedro, mais do que a estes? Pedro, a Bíblia diz que na terceira vez Pedro abaixa a sua cabeça
triste, porque Jesus pela terceira vez havia falado, e ele diz: eu te amo, Senhor, tu sabes meu coração. E nós falamos até aqui, não sei se foi no estudo passado ou no retrasado, que quando nós vamos ler a Bíblia nessa passagem, nesse contexto, a gente não vai entender por que Pedro entristeceu-se na terceira vez que Jesus havia perguntado: tu me amas mais do que a esses? Mas quando a gente vai para o grego, a palavra do original, nós falamos até aqui a expressão amor, porque no português amar é uma coisa só, em todos os contextos. O pai ama a filha, o pai ama o marido, ama a esposa, o homem ama o seu carro, ama a sua casa. Rapaz, eu amo demais esse carro, eu amo demais essa casa, eu amo demais essa praia. A palavra amor, ela entra em todos os contextos. No grego não, existe uma palavra de amor para cada definição e expressão. Amor de Deus, amor fraternal, o amor carnal, o eros. Existe até um hotel conhecido, eros, né? A expressão eros é o amor carnal no grego. O amor filhos, que é o amor fraternal de pai para filho. Existe o amor ágape, que é o amor de Deus, o amor perfeito. Então, no grego, quando vai se olhar o texto do grego, Pedro se entristece na terceira vez, é porque na primeira e na segunda vez, quando Jesus pergunta a Pedro se ele o amava, Jesus pergunta: Pedro, agapas-me, Pedro? Ou seja, tu me ama com o amor de Deus, Pedro? E Pedro responde: filéu, Senhor. Ou seja, eu te amo no amor fraternal. Ele responde com amor filéu, com amor fraternal: eu te amo, Senhor. E Jesus pergunta pela segunda vez: Pedro, agapas-me, Pedro? E Pedro diz: filéu, Senhor. E na terceira vez Jesus diz: filéus, Pedro? Filéus, ou seja, tu me ama com amor fraternal e não com agapas-me. A Bíblia diz que Pedro abaixa a cabeça triste, porque Jesus falou, questionando o nível do amor de Pedro para com ele. Filéus, Pedro. Aí Pedro responde: agapas-me, Senhor, tu sabes, tu conheces o meu coração. Pedro diz: eu te amo com o amor de Deus, Senhor, mas tu sabes como eu te amo, tu conheces o meu coração. Glória a Jesus. É esse contexto que entra. E quando Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas, aí Pedro, olhando que João estava se aproximando de largo, João pergunta a Jesus, Pedro pergunta a Jesus: e a este, Senhor, o que sucederá a este? E Jesus disse a Pedro: Pedro, o que te importa? Que eu quero que este fique vivo até que eu volte. E por causa desta expressão que Jesus diz a Pedro, houve-se um rumor entre os discípulos por causa de Pedro, que compartilhou, dizendo para os outros: olha, Jesus me disse que João não vai morrer. Que conversa é essa, Pedro? Ele disse para mim: que te importa, Pedro? Que eu quero que este fique vivo até que eu volte. E compartilhou-se um rumor entre os outros apóstolos que João seria o único que não morreria até ver Jesus voltar novamente. E pasme, João dos 12 foi o único apóstolo, o último apóstolo a morrer. E João é o único que não morre martirizado. Todos foram mortos, decapitados, pendurados de cabeça para baixo, conforme a tradição dele. Tiago morto, decapitado da cabeça, cada um com as suas perseguições, seus martírios. Mas João, fizeram de tudo para matar João. Lançaram João, segundo a tradição, num caldeirão de óleo fervente. Segundo a Bíblia, lançaram João na ilha de Patmos para ser morto. O imperador Nero, que foi responsável pela morte de João, responsável pela morte do apóstolo Paulo, lançou João na ilha de Patmos para ser comido e morto pelas bestas selvagens do campo, morto. E a Bíblia diz que mesmo na ilha de Patmos João não morre. Fizeram de tudo para matar o Senhor de idade, de 84 anos de idade, mas não conseguiram matar, porque Jesus disse: o que te importa é que eu quero que ele fique vivo até que eu volte. E a Bíblia diz que João não morre até que João vê o céu aberto. No dia do Senhor fui arrebatado em espírito, e a mim foi contado coisas inefáveis.
e ouvi a voz daquele que falava comigo: escreve o que vês, as coisas que são, as coisas que hão de suceder, não é? E ele escreve. João, na revelação, diante da revelação, João realmente não morre literalmente enquanto não vê a volta de Jesus. João vê todo o cenário, toda a cronologia da humanidade, desde a ascensão, Jesus subindo os bastidores ao céu. João tem a revelação das 7 igrejas da Ásia Menor, e João tem a revelação completa da grande tribulação, do arrebatamento da igreja, da manifestação gloriosa, até aquele dia em que ele descerá e todo o olho verá, até mesmo aquele que os traspassaram. Por isso que Jesus disse para Pedro: que te importa, Pedro, que eu quero que ele fique vivo até que eu volte. Era Jesus dizendo, era como Jesus estivesse dizendo para Pedro: Pedro, tu vai apacentar as minhas ovelhas, e João vai receber a minha revelação. Ele não vai morrer enquanto eu não lhe mostre tudo que é para ser mostrado para aquele que existe e deixe para a igreja. Então João é esse discípulo amado, a quem ele se identifica como aquele a quem Jesus amava. O Evangelho de João é o livro mais maravilhoso já escrito. Tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás pisando é terra santa. Essa pode muito bem ser a atitude de quem começa o estudo deste livro, pois se o testemunho contido nele é verdadeiro, a fé em Jesus Cristo como Filho de Deus recebe uma confirmação gloriosa. A razão para isso se tornará imediatamente evidente. Mas ainda mais maravilhoso é o fato de que o escritor do livro aceita as afirmações dele como verdadeiras. Ele dá os títulos mais exaltados para o Jesus da história, chamando-o de Logos, Palavra de Deus, e nos conta que esta palavra está com Deus desde toda a eternidade, habitando na presença imediata do Pai. Enquanto os outros escritores tiveram uma preocupação em traçar a humanidade de Jesus, o início do nascimento, como foi o caso de Mateus, o caso de Lucas, traçando toda a infância, o nascimento de Jesus, João ele vai muito mais além, porque João já na época da sua escrita já estavam se levantando muitos grupos de heresias no centro da igreja, os gnósticos, dizendo que Jesus, que Deus jamais poderia descer em carne, porque a matéria é má, a carne é má, e Deus jamais poderia descer, como dizem, a expressão, e comer carne e farinha com os humanos. E a pregação dos cristãos, a pregação da igreja é que Deus havia se feito em carne, Deus havia descido. E João começa o Evangelho não trazendo uma genealogia humana de Jesus, como fez Mateus até Abraão, mostrando para os judeus que Jesus é descendente de Abraão e é da linhagem de Davi. Não traçou a genealogia de Jesus, como fez Lucas, de Jesus até Adão e Adão de Deus, mostrando para todos os homens que se todos os homens vêm de Adão e Adão vem de Deus, logo a salvação é para toda a humanidade, todos os perdidos. João não traz uma linhagem como Mateus e nem como Lucas, porque não está preocupado em mostrar ou enfatizar para alguém que Jesus era rei dos judeus ou que Jesus veio salvar todo mundo. João estava preocupado, a enfatização de João é trazer uma genealogia desde a eternidade, dos princípios dos dias, para mostrar para todos que Jesus não era somente o Verbo, o Filho de Deus, mas que no princípio estava com Deus e era o próprio Deus, e esse Deus se fez carne e habitou entre nós, e todos nós vimos a sua glória. A genealogia traçada por João é a genealogia da eternidade, do princípio de dias. No começo ele era Deus, ele estava com Deus, mas era também o próprio Deus, e esse Deus se fez carne e habitou entre nós. Veja os propósitos, as visões desses homens de Deus ao escreverem o seu livro. O Evangelho de Jesus, autor João, tema: Jesus, o Filho de Deus.
capítulo 21, são 21 capítulos, e a data da escrita entre 90 a 95 anos depois de Cristo. Os aspectos literários do livro. O seu estilo é simples. A maior parte dos termos utilizados são palavras comuns, com muitas repetições. Segundo algumas avaliações, estas características tornam o texto cansativo para a leitura. Parece que está distante até da realidade. Seu pensamento é muito profundo. Provavelmente nenhum livro do Novo Testamento explorou tanto este aspecto literário. Se fala seguidamente sobre verdade, vida eterna, renascimento para o alto, novo nascimento, etc. Na leitura do texto, somos colocados em uma outra realidade, uma realidade bem espiritual. Um pouco sobre João. Ninguém conhecia Jesus melhor do que ele. Ele caminhou com o Senhor diariamente, tendo tido amplas oportunidades de observar suas falhas de caráter e seus defeitos de personalidade, caso existisse algum. Na noite mais sagrada de todas, na noite da ceia, ele reclinou a cabeça em seu peito. Aquilo que nós falamos, né? Por ocasião da crucificação, ele foi um discípulo que permaneceu nas proximidades do Calvário, tendo também posteriormente entrado no túmulo. Então, no entanto, é esse mesmo discípulo que, como autor do quarto evangelho, não se envergonha de proclamar a todos que este mesmo Jesus da história, que ele tão bem conhecia, é o próprio Deus. Um dos 12 apóstolos, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, era pescador. Provavelmente ele era o discípulo de João Batista, mencionado em João capítulo 1, versículo 40, e cujo nome não é citado. Mais tarde ele recebeu o chamado para ser discípulo de Jesus Cristo, e Jesus também chamou ele e seu irmão de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Foi um dos 3 que estava com o Senhor quando a filha de Jairo foi levantada dos mortos no monte da transfiguração, no Getsêmani. Em seus escritos refere-se a si mesmo como o discípulo a quem Jesus amava e como o outro discípulo. Há frequentes referências a ele nos relatos da crucificação e da ressurreição. Mais tarde, João foi exilado na ilha de Patmos, onde ele escreveu o livro de Apocalipse. Foi presbítero em Éfeso e morreu em idade avançada. É conhecido também como o apóstolo do amor. Paulo chamava João de uma das colunas da igreja, Gálatas capítulo 2, versículo 9. Seu testemunho nas entrelinhas. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Ele testificando acerca dele mesmo nas passagens. João 19, 26. Isso aqui são 2 citações. A singularidade do Evangelho segundo escreveu João. Basta ler o quarto Evangelho na forma mais superficial para comprovar que é muito distinto dos outros 3. Omite muitas coisas que os outros incluem. O quarto evangelho não menciona o nascimento de Jesus, seu batismo, suas tentações, não nos diz nada a respeito da última ceia, nada do Getsêmani, nada sobre a ascensão. Veja a singularidade do que João não relata. Não diz uma só palavra a respeito da cura de pessoas possessas por demônios ou espíritos malignos. E o que possivelmente resulta mais surpreendentemente, não contém nenhuma parábola, nenhuma dessas histórias que Jesus contou e que formam uma parte de valor inapreciável nos outros 3 evangelhos. João dá uma versão diferente da duração do ministério de Jesus. Os outros 3 evangelhos implicam que o ministério de Jesus só durou 1 ano. Dentro do ministério só há uma Páscoa. Em João,
há 3 Páscoas, uma durante a purificação do templo, uma próxima alimentação dos 5.000 e a última Páscoa durante a qual Jesus foi crucificado. Se a gente for ler Mateus, Marcos e Lucas, dá a entender, só com base nos 3 primeiros evangelhos, que Jesus durou o seu ministério apenas um ano, porque só faz a missão, relata que apenas uma Páscoa. A Páscoa era realizada uma vez por ano. Então dá a entender que era só entre um ano o ministério de Jesus. Na visão de João, dá para se entender e compreender que Jesus teve 3 anos de ministério, porque João relata 3 Páscoas. Veja que interessante, não é? Dando a entender que realmente durou 3 anos o ministério de Jesus. A estrutura do quarto evangelho tem seu ponto culminante nesta passagem. Na verdade, fez Jesus diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida em seu nome. A leitura que nós fizemos. Daí depreendemos alguns fatos básicos. Primeiro, João sabia de outros fatos da vida de Cristo que propositadamente ele não historiou. Segundo, o material por ele incluído em seu evangelho visa mostrar a deidade de Jesus, quer dizer, a divindade de Jesus. E terceiro, a deidade de Jesus integra a fé cristã. A vida eterna só pertence aos crentes na deidade de Jesus. Ou seja, ele quer dizer que a vida eterna só pertence a nós se cremos que Jesus é realmente o Filho de Deus, o próprio Deus que se fez carne. Ou seja, é uma necessidade, faz parte da condição da salvação de um pecador que entrega a vida para Jesus, crer que Jesus realmente é Deus. E é isso que João tenta enfatizar, a divindade de Jesus. Um pouco de arqueologia bíblica, mas eu vou passar aqui porque é muita informação histórica e não tem muita ênfase aqui mais para uma sala teológica. Motivação para a escrita de João. Segundo o testemunho de muitos antigos, os presbíteros da igreja da Ásia Menor pediram ao venerável ancião, o apóstolo João, residente em Éfeso, que escrevesse esse evangelho espiritual para contestar e refutar uma perigosa heresia concernente à natureza, pessoa e divindade de Jesus, propagada por um certo judeu de nome Cirino, o gnosticismo. O Evangelho segundo João continua sendo para a igreja uma grandiosa exposição teológica da verdade, como a temos personalizada em Jesus Cristo. Então, primeiro, segundo a tradição, diz que os presbíteros das igrejas da igreja menor da Ásia solicitaram o apóstolo João: escreve-nos um livro, traz aí para combater esses falsos ensinos que estão surgindo na igreja, de que Jesus não é Deus, de que Deus não desceu em forma humana, que Deus não pode estar no meio de nós em forma de carne. Então, surgiu daí a necessidade dos presbíteros das igrejas locais da Ásia de ter algo escrito, e não somente algo escrito sobre Jesus. E não é qualquer pessoa que poderia escrever, tinha que ser realmente uma testemunha ocular, alguém que viveu, alguém que andou, alguém que presenciou, alguém que sentiu, alguém que tocou, alguém que viu a ressurreição, alguém que participou, alguém que encostou a cabeça no peito de Jesus, alguém que soube discernir a voz de Jesus no meio da maré, sobre um barco com muitas neblinas, escutando: Pedro, esta é a voz do Senhor. Alguém que participou de perto, irmãos. É assim que Pedro começa, por exemplo, escrevendo. Vamos abrir aqui, primeira epístola de Pedro, capítulo 1. A primeira epístola de Pedro. Veja a autoridade apostólica de João escrevendo o livro, irmãos. Primeira epístola de Pedro. Na época de muita heresia no seio da igreja, vários homens estavam criando cartas, evangelhos, atribuindo aos apóstolos coisas que não foram verdades. E João, para combater o que estavam dizendo lá, olha como João escreve:
Primeira Epístola de João, capítulo 1. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada a nós, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhas comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Veja a autoridade, irmãos, de quem está escrevendo. João já começa dizendo, estou falando, olha, estão dizendo por aí coisas que não viram, não presenciaram, não tocaram. Eu estou escrevendo daquilo que eu vi com os meus olhos, minhas mãos apalparam, eu andei ao lado de Jesus, eu testifico daquilo que vi, não é daquilo que me disseram, não é daquilo que os meus olhos viram, daquilo que meus ouvidos ouviram, do próprio Jesus, da própria vida, da própria palavra, porque a vida foi manifestada e Deus se manifestou no meio de nós. Foi João que escutou quando Filipe disse assim para Jesus: Senhor, até quando tu vai nos mostrar o Pai? Porque quando tu mostrar o Pai, isso vai nos bastar, só isso nos basta. E Jesus disse: há quanto tempo estou convosco, Filipe, e vós ainda não me tendes conhecido? Eis que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Vede ao menos pelas mesmas obras. João tinha autoridade para falar, não era qualquer um Zé Ninguém, não. João testificou daquilo que ele viu, daquilo que ele soube com os próprios olhos, e tinha autoridade para falar daquilo que ele viu. E é João a pessoa ideal neste momento aí, quando está escrevendo. Quem sabe aí, eu não sei falar, mas se já os apóstolos já estavam mortos. Parece que neste contexto, quando João escreve, os apóstolos já estão mortos. Os 11, né, que pertenciam já estavam mortos. Só João era o remanescente do primeiro grupo da testemunha ocular que andou com Jesus. O único apóstolo vivo, lançado, arrancado da igreja de Éfeso, lançado para morrer na ilha de Patmos. Os presbíteros preocupados, até João mesmo, um ano na ilha de Patmos, ausente da igreja, preocupado com a igreja que ele pastoreava. Quem sabe lá, ausente, sem saber o que estava acontecendo com a igreja de Éfeso, que ele havia deixado, preocupado com as irmãs, com os obreiros, com as crianças. E Jesus, quando se revela para João, e ele vê a visão do homem andando, do filho do homem andando no meio dos 7 castiçais de ouro, representado pelas 7 igrejas da Ásia Menor, Jesus, quando vai transmitir a mensagem para as igrejas da Ásia, Jesus começa com a igreja de João. A igreja de Éfeso é a primeira mensagem para a primeira igreja. É como se Jesus dissesse assim: João, eu conheço a tua preocupação com a igreja de Éfeso, mas a igreja de Éfeso não é tua, a igreja de Éfeso é a minha. E para tu saber que eu cuido dela, que eu conheço ela, que eu ando no meio dela, João, eu estou visitando a igreja de Éfeso e eu conheço as suas obras, conheço a sua perseverança, conheço as suas obras, e sei, tenho porém contra ela uma coisa, que ela abandonou o primeiro amor que ela começou, João. É como se Jesus estivesse repreendendo. Como é que a igreja do apóstolo do amor não está amando? Como é que a igreja pastoreada por grandes homens como Apolo, o apóstolo Paulo passou por lá, Timóteo passou por lá, e o apóstolo Paulo está lá, andou com Jesus, o apóstolo do amor, e a igreja não está sabendo amar. Tenho porém contra ti, abandonaste o teu primeiro amor. Volta para o primeiro amor, aprende a amar direito, aprende a amar como Jesus disse, não é? João deixa claro o propósito do seu evangelho: para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida em seu nome. Essa expressão aí, em alguns manuscritos gregos deste evangelho, apresentam nessa passagem formas verbais distintas para o tempo do verbo crer. Quando ele diz assim, para que creais, pode ser no tempo subjuntivo, que quer dizer para que comecem a crer. E no outro sentido é no presente do subjuntivo, para que continue crendo. Dá a entender que João estava dizendo para quem não era crente:
isso aqui, Jesus fez muita outra coisa. Jesus fez muito outro milagre. Eu vi o que Jesus fez, foi muita coisa que Jesus realizou, mas o que eu relatei é suficiente para que vocês saibam, e vocês sabendo creiam, e crendo tenham vida eterna no seu nome. Foi suficiente. João separa sermões que outros não contaram, João seleciona milagres que os outros não contaram, João seleciona sermões, né? O sermão de Nicodemos, o sermão da mulher samaritana, um dos maiores belos sermões que Jesus ensinou estão no Evangelho de João, não é? Está relatado por João os milagres da ressurreição de Lázaro, só João comenta, o cego de Betsaida da aldeia, o cego de nascença, João capítulo 9, só João relata. Não é o encontro com Nicodemos, o encontro com a samaritana, o culto do filho do centurião que vai ter com Jesus em João capítulo 4. Só João relata esses detalhes, não é? Que os outros não vão relatar. Milagres como o paralítico do tanque de Betesda, em João capítulo 5. O sermão do capítulo 6, do pão que desceu do céu, o povo pedindo sinal, e ele falando, eu sou o verdadeiro pão. Interessante que enquanto os outros evangelistas enfatizam mais o que Jesus fez em termos de milagre, João se preocupou mais do que Jesus era, do que Jesus fez. João se preocupa em enfatizar mais o que Jesus ensinou, porque o que ele ensinava era o que ele era, do que o que ele fazia. É por isso que João só relata 7 milagres em comparação aos outros 20, 25, 19. João só relata 7 milagres. E os 7 milagres, João diz, olha, não precisa você estar sabendo o que Jesus está fazendo, o que ele deixou de fazer, não. Isso aqui é suficiente para vocês crerem que ele é o Filho de Deus, e é Deus no meio de nós, é o Deus poderoso, é o Filho do Deus vivo. Quando a multidão abandonou Jesus, porque Jesus parou de fazer milagre, Jesus perguntou, e vocês não querem também não, com essa multidão, me abandonarem? Pedro disse assim, para onde, para quem nós iremos, se tu tens palavras de vida eterna? João estava preocupado em enfatizar que Jesus, ele era aquilo, a declaração dele, ele oferecia aquilo que ele era. Quando ele dizia que era amor, que ele poderia fazer com que as pessoas amassem, porque ele era amor na essência. Quando Jesus dizia que ele era a água da vida, porque ele era a água, ele não tinha para dar, ele era a água da vida, ele era o pão verdadeiro que desceu do céu. O povo preocupado com os sinais que Moisés deu, demanda também o pão que Moisés deu, e Jesus dizendo, eu sou o pão verdadeiro, o pão vivo que desceu do céu, e quem comer do meu corpo nunca morrerá e terá a vida eterna, não é? E João tinha esse propósito de enfatizar Jesus como Deus entre nós. No primeiro caso, falando aqui sobre o motivo da escrita, o quarto evangelho foi escrito em Éfeso ao redor do ano 100 anos depois de Cristo. Nessa época tinha aparecido 2 rasgos especiais na situação da igreja cristã. Aqui vai falar sobre a questão dos gnósticos. O surgimento da heresia que surgiu e foi um dos principais motivos da sua escrita. Também outra questão que existia na igreja do primeiro século, da era cristã, na época de João, era a ênfase muito dada a João Batista. Se focava muito em João Batista como alguém exemplar, alguém em grande autoridade. Dava-se muito foco na pessoa de João Batista. E João é quem traz esse relato minucioso da própria declaração do próprio João Batista, que quando foi testificado e questionado no deserto da Judéia, o que você diz de você mesmo? Quem é você para que demos testemunho àqueles que nos enviaram para interrogar? És tu Elias? Ele disse, não sou. És tu Cristo? Também não sou. És tu profeta? Também não sou. O que é isso? O que tu fala de ti mesmo para que a gente dê testemunho àqueles que nos enviaram? O que tu dizes de ti mesmo? João disse, eu sou a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Eu sou a voz do que clama no deserto. É João quem vai retratar quando os discípulos, os
fariseus estavam discutindo com os discípulos de João quem era maior, se era João ou se era Jesus, dizendo: olha, os discípulos de Jesus é maior do que teu mestre. E o discípulo de João Batista: que história é essa, rapaz? Meu mestre é maior, ele chegou primeiro, uma multidão dele é muito maior, João batiza muito mais do que esse Jesus. E os fariseus: não, a história que estão dizendo por aí é que ele está fazendo mais, está batizando mais, a igreja dele enche mais. Aí foram questionar ao pastor João, dizendo: olha, João, o homem que no texto ficasse, que chegou depois de tu, está fazendo mais do que tu. Aí João Batista: pelo amor de Deus, eu já vos falei todo dia dizendo que aquele que viria depois de mim é antes, é depois. Eu não sou digno de me abaixando, desatar as correias das suas alparcas, todo dia falando: ele vem aí, já está no meio de nós, vocês não conhecem, mas eu não sou digno, porque na verdade eu vim na frente só para batizar com águas para arrependimento dos pecados, mas ele virá batizando com o Espírito Santo e com fogo. Aí João Batista diz assim ao discípulo que achando: mas João, eu já vos disse que quem é do céu é do céu, quem é da terra é da terra, quem tem a noiva não é o amigo do noivo, é o noivo que tem a noiva, e o amigo do noivo que sou eu. Já estou alegre com a vitória do noivo, importa que ele cresça e que ele diminua, saia de cena. João Batista já sabia, o coração já estava preparado pelo Espírito Santo, que Jesus chegou. Quando Jesus chegou a hora dele sair de cena, desaparecer. João Batista passou quase 30 anos, irmãos, de preparação para mais ou menos alguns meses ou um ano de ministério. Lucas 1,80 diz que João, não João discípulo que estamos falando do autor, João Batista, esteve nos desertos da Judéia desde criança, sendo preparado até o dia que haveria de apresentar-se a Israel, a Jerusalém. Passou-se um tanto tempo de preparação para todo o período de tempo de ministério, mas cumpriu o seu propósito com êxito, porque assim somos nós. Não importa o tempo, a quantidade da extensão do ministério que vamos fazer, deixar de fazer, conquanto que nós cumpramos o propósito de Deus nas nossas vidas, o nosso chamado, a nossa função, seja onde Deus colocar. Se é para remover uma cadeira do lugar colocado lá de volta, é um propósito que Deus estabeleceu, impactar uma pessoa. Ou seja, o propósito do ministério de João só teve uma finalidade: revelar quem era Jesus. Às vezes, irmãos, o nosso ministério aqui na terra só tem esse propósito: é para revelar outra pessoa, é para levantar alguém, é para fazer alguém ser elevado, ou Deus levantar alguém por meio de você. Foi João, preparou o caminho de Jesus. Quando Jesus chegou, pronto, saiu do céu, cumpriu-se o ministério de João, não é? Cumpriu-se o ministério de João. Já estamos concluindo. Está falando ainda sobre a heresia dos gnósticos, a teoria dos gnósticos, mas vamos adiantar aqui, deixa para uma outra ocasião. Nós falamos um pouco aqui sobre os gnósticos. Motivação para a escrita: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, né? João capítulo 1, versículo 13. Ele mostrando que Jesus não estava só no princípio, também não era só o próprio Deus, ele criou todas as coisas, tudo foi feito por causa dele, né? Características peculiares do livro de João. O quadro do Evangelho apresenta evidências cuidadosamente selecionadas no sentido de Jesus, o Messias de Israel e o Filho encarnado não adotado de Deus. Seu prólogo com o primeiro capítulo do Gênesis, mostrando que Jesus é o Logos, o Verbo, que nós falamos aqui. Outras características aqui, deve falar aqui também, que o Evangelho de João está separado, está organizado. O livro de João está todo organizado com base no número 7. João separa 7 sinais
7 sermões e 7 declarações de Jesus. Todo ele, a gente não percebe lendo, mas se você contar, são 7 sinais, 7 sermões e 7 declarações, né? Aquela, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade da vida, eu sou a ressurreição da vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o pastor das ovelhas, eu sou a videira verdadeira, João capítulo 15. 7 declarações de Jesus, 7 sermões. João tem uma perspectiva teológica diferente dos demais evangelhos. Enquanto Mateus, Marcos e Lucas iniciam com as narrativas da infância, falamos, João traça desde a eternidade. Para João, Jesus era a mesma figura divina, não é? No princípio, criando todas as coisas. O número 7 no Evangelho de João, acabamos de falar, 7 sinais, 7 testemunhos e 7 confirmações. O número 7 no Evangelho. João não viu os acontecimentos da vida de Jesus simplesmente como eventos temporários. Via-os como janelas que olhavam a eternidade e sublinhavam o significado espiritual dos acontecimentos e as palavras da vida de Jesus em uma forma que não fizeram os outros evangelhos. O número 7 na numerologia judaica representa a questão bíblica mesmo, representa o número da perfeição divina. Observe que o mesmo João que organiza o evangelho com base no número 7 é o mesmo que vai trazer a revelação, tudo com base em 7 lá em Apocalipse, 7 trombetas, 7 igrejas, 7 castiçais, 7 anjos, 7 Espíritos de Deus, tudo com base no número 7, é o mesmo autor. E esse número 7 tem um propósito, tem uma finalidade, sempre mostrar o número da perfeição, da soberania de Deus, da deidade de Cristo. 7 milagres. Aqui fala, o casamento de Caná, que só João relata, a cura do filho do funcionário do rei, a cura do paralítico no tanque de Betesda, a multiplicação dos pães é o único milagre que está nos 4 evangelhos. Jesus caminhando sobre as águas, o céu de nascença, João capítulo 4, a ressurreição de Lázaro, que só João também conta. Os 7 sermões, Jesus de Nicodemos, a mulher samaritana, o poder da ressurreição, Jesus é o pão da vida, Jesus é a água da vida, Jesus é a luz do mundo. Jesus é o bom pastor. As 7 declarações de Jesus, olha, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. As principais divisões do Evangelho de João. Isso aqui é a divisão, a panorâmica de João, os capítulos, e a gente já pode aqui concluir por aqui. Abram comigo agora, para a gente concluir, Apocalipse, livro do Apocalipse, a gente concluir, são 9 horas em ponto, capítulo 4, vamos ficar em pé para a gente sair da preguiça. Apocalipse capítulo 4. Veja que interessante. Vamos ler o capítulo 4, do versículo 1 em diante. Veja o que diz. Capítulo 4 Apocalipse. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe, de sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante a esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos. Esses 24 anciãos aqui não são anjos. Segundo os estudantes da Bíblia, provavelmente são os representantes, 12 representantes, são 12 pessoas representantes das 12 tribos e os 12 apóstolos do Cordeiro, que são selecionados por Deus para se assentarem com ele no seu trono. Vestidos de vestes brancas e tinham sobre ele as cabeças coroas de ouro. Versículo 5.
E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Versículo 6 agora. Versículo 6. E havia diante do trono como um mar de vidro semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. Versículo 7 agora. E o primeiro animal, diga-se comigo, era semelhante a um leão. Era semelhante ao leão. E o segundo animal semelhante a um bezerro. E o segundo animal semelhante ao bezerro. E o terceiro animal semelhante ao rosto de homem. E o terceiro animal semelhante ao rosto de homem. E o quarto animal uma águia voando. E o quarto animal uma águia voando. Apocalipse capítulo 4, versículo 7. João vê no trono, ele vê o céu aberto, ele sobe, lá vê o trono de Cristo assentado sobre o trono, 24 tronos ao redor, representando os 12 representantes das 12 tribos e os 12 representantes dos apóstolos, do Cordeiro. E agora ele vê ao redor do trono um animal com 4 rostos. E o primeiro rosto é o rosto de leão. Segundo rosto de boi ou bezerro. Terceiro rosto de homem. Quarto rosto de águia. Aí você, 4 rostos de um ser vivente que adorava ao redor do trono e do cordeiro. 4 rostos. Diga assim: leão, boi, homem e águia. Aí a gente volta para o estudo bíblico que a gente teve aqui: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus é quem mais vai enfatizar Jesus como rei. Se o livro de Mateus representasse uma figura de rosto, esse seria o rosto de leão. Porque Mateus é quem mais vai enfatizar Jesus como rei dos judeus, o leão da tribo de Judá. Marcos, se fosse representado com uma figura, seria a segunda figura que João vê no céu, o rosto de boi, que representa mais o serviço braçal. E Marcos é quem mais vai enfatizar Jesus como servo, que veio para servir os homens, para morrer e dar a sua vida. O terceiro animal é quem mais representa o Evangelho de Lucas, que vai mais enfatizar a humanidade, o Filho do Homem, o rosto de homem. E João é quem mais vai enfatizar a divindade de Jesus, representado pelo quarto rosto do animal, ao rosto da águia voando. E Deus é representado na Bíblia, no Antigo Testamento, como uma águia, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Falando sobre, existe salmo que fala sobre a asa, debaixo da sua asa. Deus, como uma águia, sacudiu a sua ninhada, como disse o profeta Isaías, e resgatou o povo de Israel do Egito. Ou seja, os 4 animais que João vê no trono adorando representam as 4 características da personalidade de Jesus. Diga assim comigo: rei, servo, homem e Deus. Já é uma mensagem para o domingo à noite, né? As 4 personalidades, ou as 4 características da personalidade de Jesus. Jesus, ele é rei, Jesus, ele é servo, ele é homem e ele é Deus. Amém? Deus abençoe a todos nesta noite, no nome de Jesus. Amém? Queremos agradecer a toda a igreja. A igreja sente rapidinho aí, já que vocês se levantaram, por todos esses dias de estudo bíblico, na presença de Deus, com a igreja, aprendendo a palavra. Estamos